Olá! Nós vamos conversar um pouco sobre a língua portuguesa, os vários falares da língua portuguesa. Muitas vezes a gente preocupa e acha que a língua é única. Nós temos uma norma mais rígida, que é a norma padrão, que é a norma da escrita, mas nós temos vários falares. E esses falares, eles ocorrem de diversas formas, porque quem utiliza a língua é o ser humano. E o ser humano é um ser social. Então, vários fatores interferem no uso da nossa língua, pela região que nós nascemos, pelo nível de escolaridade, por ser homem e ser mulher, a idade, a época que nós nascemos, que nós vivemos, as palavras que nós adquirimos no vocabulário, tudo isso interfere no uso da língua. Mas nós vamos começar discutindo essas variações da língua com uma questão do Enem. Vamos lá? Essa questão foi do Enem de 2006. No romance Vidas Secas, de Graciliano Ramos, o vaqueiro Fabiano encontra-se com o patrão para receber o salário. Eis parte da cena. Não se conformou. Devia haver engano. Com certeza, havia um erro no papel do branco. Não se descobriu o erro e Fabiano perdeu os estribos. Passar a vida inteira assim no toco, entregando o que era dele de mão beijada? Estava direito aquilo? Trabalhar com o negro e nunca arranjar carta de alforria? O patrão zangou-se, repeliu a insolência, achou bom que o vaqueiro fosse procurar outro serviço noutra fazenda. Aí Fabiano baixou a pancada e amunhecou. Bem, não era preciso barulho. Não era preciso barulho não, Vidas Secas. Observem que aqui nós temos um texto do romance, do romance Vidas Secas, e que ele traz toda a característica, toda a regionalidade, aqui do personagem. Então ele descreve, ele utiliza toda uma linguagem que é comum naquela região. Muitas vezes, quem é de outra região precisa ler com bastante atenção para atribuir sentido ao texto todo, para poder entender o que está aqui escrito e o que essas palavras trazem de significado. Então vamos ver aqui qual é o enunciado da questão, o que a questão pede. Então vamos lá. No fragmento transcrito, o padrão formal da linguagem convive com marcas de regionalismo e de coloquialismo no vocabulário. Pertence à variedade do padrão formal da linguagem o seguinte texto. Observem que aqui no enunciado ele fala da linguagem coloquial e da linguagem regional, mas ele quer saber qual é o trecho que apresenta uma linguagem mais formal. Quer dizer, o trecho que apresenta a linguagem, as palavras, no sentido que todas as regiões conhecem, que não fogem às regras, aos padrões mais cultos da língua, a norma padrão, certo? Então vamos ver as nossas alternativas. Alternativa A, não se conformou, devia haver engano. Alternativa B, e Fabiano perdeu os estribos. Alternativa C, passar a vida inteira assim no toco. Alternativa D, entregando o que era dele de mão beijada. E a alternativa E, aí Fabiano baixou a pancada e amunhecou. Bom, então nós vamos ver aqui qual das alternativas nós temos como resposta para a questão. A resposta é a letra A. Observem que até a colocação do pronome, do pronome se aqui, ela foi feita corretamente de acordo com a norma padrão, que traz 3 locais que nós podemos utilizar no texto, que nós podemos utilizar os pronomes. Antes do verbo, a próclise, depois do verbo, a ênclise, e a mesóclise, que é no meio do verbo. E nós temos lá, quando você estudou na gramática, a colocação dos pronomes, lembrem lá,
nós tínhamos aquela informação. Palavras negativas atraem o pronome para antes do verbo. Então, eu tenho aqui um não se conformou. Por isso, ele escreveu utilizando a norma padrão, não se conformou, né? Porque o não puxou esse pronome para antes do verbo conformar, certo? Então, a letra A é a nossa resposta correta, porque responde ao que foi questionado, ao enunciado. Qual é, né, o texto padrão que é escrito, né, na norma padrão? A letra B não pode ser, por quê? Observem que nós temos, e Fabiano perdeu os estribos, né? Quando vocês observam aqui, lá no dicionário, se você for procurar a palavra estribo, você vai encontrar peça em que o cavaleiro apoia o pé, né? Aquela peça que é colocado nas laterais do cavalo. Mas no texto, estribo é o mesmo que descabelar, perder o controle, ficar muito nervoso, irritado, né? Então, é um significado que foi atribuído a esta palavra lá na região. Muitas outras regiões, em muitos outros lugares, as pessoas podem nem entender, ter que prestar muita atenção no texto para entender o que significa estribo, perder o estribo, né? Descabelar, ficar bravo, né? Então, essa é uma palavra que lá regionalmente foi a ela atribuído um outro significado, né? É o regionalismo. Então, aqui nós temos um uso coloquial da língua e não formal. E na letra C, o que faz a letra C não ser a resposta correta? A mesma coisa, olha só, passar a vida assim no toco. Olha, quando falamos em toco, todo mundo pensa num pedaço de pau pequeno, né? Ou no toco de uma árvore, né? Ou um toco de uma vela, um pedacinho de vela, mas ninguém pensa, né, em ser explorado. Então, lá na região em que ocorre todo a narrativa de Vidas Secas, né, a palavra toco é atribuído o significado de exploração. Então, no texto, né, ficar no toco é ficar trabalhando como escravo, sendo explorado, não recebendo dignamente pelo trabalho que faz. E na letra D? Por que que a letra D não é, né, não é a norma padrão? Olha, entregando o que era dele de mão beijada. De mão beijada não é uma expressão, né, vamos dizer assim, formal da nossa língua. É uma expressão que foi criada no dia a dia, né, de mão beijada, dar a ele sem ele pagar, sem ele fazer nada por aquilo, dar de graça, né, sem remunerar, né. Então aqui também foi utilizado uma linguagem mais coloquial, uma linguagem que a ela é atribuída sentido no nosso dia a dia. E a letra E, né, nós temos aqui duas palavras, né? Aí Fabiano baixou a pancada e amunhecou. Olha só, baixou a pancada. Quando fala em pancada, todo mundo quer correr, né? Todo mundo é a pancadaria, é couro, né? Tapa, é briga. Mas aqui não, baixou a pancada é baixar a voz, né? Abaixou a cabeça, se acabrunhou, olha aí uma palavra também coloquial, né? Ficou assim quieto, né? E amunhecou. Olha, amunhecar é fraquejar as mãos do cavalo. Quando o cavaleiro está segurando a rédea e ele solta as mãos, é amunhecar na nossa língua. Lá no dicionário você vai achar, né? Mas aqui, quando amunhecou, fraquejou, né? Calou, voltou atrás, né? Ficou querendo se desculpar. Então aqui, na nossa questão, quando o enunciado solicita a norma padrão, né, a linguagem mais formal, significa que ele quer que você aponte aquela estrutura textual em que aparecem as palavras
no sentido formal, no sentido dicionarizado, e que segue as normas padrões da escrita, né? Aquela nomenclatura, vamos dizer assim, aquelas normas, né, mais rígidas da língua escrita. Porque a escrita, ela é produzida, pensada, ela é produzida para ficar no papel. Agora, o discurso, ele é vivo, ele é produzido naquele momento, né? Por isso, geralmente, no discurso, nós temos, é mais comum, né, nós utilizarmos uma linguagem regional. Então, nós vamos ver aqui como ocorre e quais são as variantes, né, e quais os fatores que interferem nessas diferentes formas de utilizar a língua. Então, vamos lá. Bom, só para lembrar, a língua é um sistema de signos convencionais usados pelos membros de uma mesma comunidade. Português, francês, inglês, né? Cada língua tem um sistema de signos. E cada língua, ela só existe porque a comunidade conhece esses signos e atribui sentidos a esses signos, né? Tanto é que nós podemos ver o mesmo texto escrito em alemão, né? Vamos ler o texto escrito em português, mas nós não conseguimos atribuir sentido à sequência de signos da língua alemã. Quem não sabe a língua alemã, né? Então, é um sistema de signos que ele é convencionados pelo membro de uma sociedade. Isso significa que todos nós utilizamos a língua portuguesa, né? De uma forma mais formal, menos formal, né? Numa variante mais coloquial ou mais formal, mas todos nós conhecemos a língua e utilizamos a língua. Bom, e o que é a norma, né? A norma é o conjunto de regras que regulam as relações linguísticas em uma dada comunidade linguístico-cultural, né? Então, a nossa gramática normativa já chama normativa. Ela normatiza a nossa língua, né? A forma padrão da língua. Até mesmo a forma padrão, ela pode ser mais formal e menos formal, né? Então, as normas, elas servem para normatizar esta língua, né, de acordo com a comunidade linguística. E o padrão formal? Olha, modelo utilizado na escrita que segue as regras gramaticais. A linguagem é mais elaborada. Foi o que nós discutimos aqui logo na nossa primeira questão do Enem, né? Que foi solicitado a norma, a sequência textual que apresentasse a norma formal, a norma padrão, né? Então, a norma padrão é aquela que segue, né, todas aquelas, vamos dizer assim, normas preditas pela gramática e que as palavras são utilizadas de uma forma mais comum. Por exemplo, num telejornalismo, vocês não vão ver, né, serem usadas palavras num sentido regional, como nós vimos aqui no trecho do romance. Por quê? Porque aquele telejornalismo, ele vai ser veiculado por todas as regiões, todas. E algumas regiões não vão, né, se ele utilizar vocábulos regionais com as significações atribuídas para determinada região, ele vai dificultar a compreensão. Isso significa que existe só uma norma, uma forma de utilizar a língua? Não, né? Nós temos uma forma padrão que em algumas ocasiões ela deve ser usada e nós temos as várias formas de utilizar a língua, né? De acordo com o nível de escolaridade das pessoas, a região, né? Então, vamos ver aqui esses fatores. Bom, aí nós encontramos aqui, padrão coloquial. É a versão oral, essa fala, né? Se vocês observarem, eu sou mineira, então, assim, de vez em quando eu falo ai, né? Eu apago o NDO do final dos verbos, mas por quê? Isso é regional. Professora, você escreve assim? Não, não escrevo assim, né? Mas a fala ela é tão viva e nós vivemos ela o dia a dia
que por mais que você se policie, ela acaba, né, revelando os seus traços regionais e culturais. Então, o padrão coloquial é a versão oral da língua culta e, por ser mais livre e espontânea, tem um pouco mais de liberdade. Está menos presa à rigidez das regras gramaticais. Então, a nossa fala, né, nós podemos utilizar as linguagens regionais, vamos dizer assim, os sentidos que são dados às palavras na nossa região, né? Mas a escrita não, porque a escrita ela vai ser veiculada em vários outros locais, né, para vários outros interlocutores. Então, como a língua é uma atividade, um processo criativo que vive e evolui historicamente na comunicação verbal concreta, realiza-se pela interação verbal social dos interlocutores, onde? No discurso. E o discurso é vivo. Ele vai do momento, né, em que você está, ele retrata você enquanto ser social, enquanto ser cultural, né? E ali você, por estar realizando o discurso no momento do próprio discurso, né, você solta mais a linguagem coloquial, você se dispõe, né, de uma forma mais livre para o interlocutor, certo? Bom, então olhem bem aqui, nós temos um exemplo bem simples que a gente pode entender o que é isso. Num cruzamento em um centro urbano, acontece uma batida entre dois carros. O dono do carro vermelho diz: "Você não viu o sinal?" E o dono do carro azul responde: "Não, estou vendo a sinaleira." E logo depois chega o guarda de trânsito e pergunta: "Qual de vocês não respeitou o farol?" Observe que nós estamos falando da mesma coisa, né? Mas conforme a região em que a pessoa, né, foi criada, que a pessoa vem, que a pessoa reside, que a pessoa vive culturalmente, ela atribui àquele objeto vamos dizer assim, um vocábulo. Todo mundo ali entendeu o que o outro estava falando, mas cada um deu um nome para aquela luz, vamos dizer assim, né, que dá o sinal para seguir ou para parar, né? Alguns lugares nós conhecemos como sinal, outros sinaleira, outros farol, né? Então, por quê? Porque a região em que a pessoa cresceu, conviveu, aprendeu a língua, né? Aquele objeto é atribuído aquele vocábulo é atribuído àquele significado, né? Então, vamos caminhar aqui com a nossa variação da língua. Bom, a língua varia de época em época, de lugar para lugar, de classe social para classe social, de situação para situação. Ora, a língua, com o tempo, ela tem palavras e a ela é agregadas novas palavras. Muito comum hoje são as palavras, né, do inglês, que com a informática fazem parte da nossa língua, do nosso dia a dia. E nós nem percebemos, é deletar para cá, é deletar para lá, é mouse para cá, é mouse para lá. Essas palavras, há 20 anos atrás, ninguém usava, né? Ninguém falava, ninguém nem pensava, né? Vou dar um delete, hoje em dia os namorados viram para outro, vou dar um delete no meu namorado, né? Então, isso nem existia, né? Então, o que aconteceu? A sociedade mudou, a nossa sociedade está informatizada, né? Tecnologicamente avançada. E aí, outras palavras vieram para poder dar nomes às ações, aos objetos que fazem parte dessa nova sociedade. E a sociedade mudou, os costumes mudaram. Antigamente, a moça era mademoiselle, né? Até porque ela casava virgem lá para os 20 e poucos anos, às vezes até 30, mas era uma mademoiselle, né? Hoje não. Hoje é garota, é mina, é um monte de nome que a moça tem hoje,
né? A sociedade vai evoluindo, nomes vão surgindo, costumes vão modificando, né? Antigamente, quando a moça subia no trem, né, os homens ficavam lá embaixo para ver o tornozelo. Hoje ninguém escuta falar em tornozelo, parece até que o tornozelo sumiu do corpo humano, né? Por quê? Porque não se precisa ficar embaixo, né, de um trem, de um bonde, para ver um tornozelo. A sociedade hoje mudou, a mulher mudou a forma de vestir, a forma de agir. Então essas situações fazem, se a época muda, evolui, a língua transforma, a língua também muda, né? Pois a língua é a língua só existe no nosso discurso, nas nossas interações sociais, né? E nessas interações estão convivendo pessoas daquela sociedade da atualidade. Então palavras vão sumindo, né? No início, lá muitos anos atrás, a nossa língua, nós utilizávamos o verbo alembrar. Hoje não existe alembrar, é lembrar, né? O verbo perdeu esse morfema aí, né? O A. Então, são coisas que vão mudando com o tempo, as palavras vão modificando, né? Palavras deixam de existir, passam a ser arcaísmo, né? E novas palavras surgem e começam a fazer parte na nossa língua. De lugar para lugar, o Brasil é um país de extensão muito grande e até nos próprios estados é interessante quando você começa a estudar a língua, porque de uma cidade para outra no mesmo estado há uma diferença muito grande. Olha, em São Paulo, se você presta atenção na linguagem do paulista, lá da capital e das regiões interioranas, vocês vão ver a diferença do uso do R, né? Aqui também, né, quando a gente está aqui, que você observa o falar aqui de Palmas, até porque é uma mesclagem de falares regionais, né? E um falar lá de Porto Nacional, né, que é uma cidade que tem uma população, né, que é mais nativa. Então a gente observa as diferenças, né, que existem no uso da língua de lugar para lugar, de classe social para classe social. Por quê? As pessoas de uma determinada classe social, né, uma classe social que tem mais acesso à informação, tem computador, revistas, assinam revistas, né, leem mais, estudam mais, têm um vocabulário mais amplo, né, fazem uso, vamos dizer assim, brincam com a língua da forma que querem. E já a pessoa que tem menos escolaridades, menos acesso, né, às informações que hoje estão aí pelo computador, pelas revistas, né, que leem menos, né, tem uma forma de utilizar a língua diferente, né? E as pessoas, vamos dizer assim, que a língua acaba demonstrando muito do que nós somos, né, da região que nós somos, do grau de escolaridade que nós temos, e nós temos ainda a variação de situação para situação, até porque situações mais formais, né, exigem uma linguagem mais formal. Você vai ministrar uma palestra, né, para pessoas, para acadêmicos ou para profissionais de uma determinada área, você tem que escolher as palavras, você tem que utilizar mais a norma padrão. Mas se você vai fazer uma palestra para jovens, né, adolescentes, ora, você tem que utilizar mais uma linguagem mais coloquial, utilizar as gírias, né? Vamos dizer que é assim, vou dar um exemplo bem, você vai dar um presente para sua namorada. Aí você vira para ela e fala assim, olha, amanhã vou encontrar com você e dar-te-ei um presente pelo nosso aniversário de namoro. Ixi, ela vai falar, credo, que namorado é esse que eu arrumei, né? Você fala, não, meu bem, amanhã eu vou te encontrar lá e vou te dar vou fazer uma surpresinha para você, né? Então, assim, as linguagens, elas são adequadas à situação de comunicação, até porque nós temos habilidades linguísticas e são consideradas habilidades quando nós conseguimos adequar o nosso discurso à situação de comunicação, né? Por isso a importância de conhecer a norma padrão, né?
e entender que a língua tem várias formas de ser utilizadas, né? Coloquial e padrão, e que certas situações a linguagem coloquial é perfeitamente aceita e deve ser respeitada. Bom, e quais são os fatores que interferem nessa linguagem? O social, né, que eu disse para vocês, que é o acesso à informação, à leitura, à idade, porque o jovem tem uma linguagem toda particular e, querendo ou não, mais velho, acaba utilizando um vocabulário mais antigo, né? O sexo, mulheres e homens usam a linguagem de forma diferente, as mulheres escolhem mais, os homens são mais soltos, né? A profissão, as profissões têm um linguajar técnico e estilística. O que é estilística? O estilo de cada um, né? Vocês podem ler vários autores e vocês vão perceber que cada autor tem um estilo próprio, né? Podem usar a linguagem padrão, mas cada um tem um estilo próprio. E aí nós temos mais um exemplo aqui bem interessante. Olhem só. Ah, que cara sinistro. Observem que o menino está olhando assim, um cara todo estranho lá do outro lado. Aí no outro quadrinho. Cara, esse skatista é sinistro. Nessa questão, tem as seguintes alternativas. Tem o quadrinho, vocês observaram, né? Sobre as figuras anteriores, é correto afirmar-se que, letra A palavra sinistro apresenta o mesmo significado nas duas ocorrências em que aparece, apesar de produzidas em momentos diferentes. Letra B, o adjetivo sinistro na segunda ocorrência constitui uma manifestação do registro informal da língua. Letra C, o adjetivo sinistro é exemplificativo da gíria jovem no primeiro quadrinho. Letra D, o valor do adjetivo nos dois empregos é de natureza depreciativa. E letra E, no segundo quadrinho, a palavra sinistro é exemplo isolado do registro informal da língua. Observem que nós temos aqui, né, no primeiro quadrinho, que cara sinistro, né? Sinistro aqui é o sentido que nós vamos encontrar no dicionário. Horrível, horripilante, né? Estranho, pavoroso. E no segundo quadrinho, aqui o skatista é sinistro, né? Ele é um cara, nossa, porreta, né? É uma linguagem jovem, uma linguagem hoje, né? Uma palavra que hoje é utilizada no sentido de muito bom. É um cara que todo mundo queria copiar, né? Então, vocês viram aqui as várias formas de utilizar a língua e como uma palavra muda de significação, né? De acordo com o grupo de pessoas que a usa? Pois é. Então, a nossa língua é assim, rica em variações. E nós temos só que entender que ela não é única, ela tem uma forma padrão e várias formas coloquiais de serem usadas, certo? E nós vamos ficando por aqui nessa aula.